Sejam todos bem-vindos à nossa oficina Artifacts. O projeto que vou mostrar hoje foi um pedido de um conhecido meu, que é caminhoneiro e sempre faz a gentileza de me trazer grandes rolamentos de caminhão, que são ótimos para o forjamento de facas. Então nada mais justo do que presenteá-lo com uma faca feita de um rolamento. Eu começo esse projeto escolhendo um rolamento do tamanho apropriado para a faca que ele me pediu. Eu acendo a forja e começo a abrir o rolamento e achatar o aço, para deixar no formato e na espessura que facilite a criação da faca. Essa forja eu mesmo fiz de um tambor de gás automotivo, GNV, que eu ganhei de um amigo. Foi um dos primeiros vídeos que eu fiz para o canal, então a gravação dos processos não está tão boa, mas dá para conferir os processos como eu fiz aqui no canal. Terminada a modelagem bruta do rolamento na bigorna, eu preciso cortar o aço para dar o formato da lâmina. O cliente me pediu uma lâmina curva, boa para fatiar carne de caça. Então, como podem ver no início do vídeo, eu separei várias lâminas curvas, como sabres, por exemplo, para inspiração do projeto, como referências. Eu aproveitei a inspiração em sabres e decidi fazer a faca com uma guarda para a mão, que lembra a dos sabres. Mesmo que essa não seja uma lâmina de combate e não tenha a necessidade de uma guarda para a mão, eu achei que ficaria interessante e seria um detalhe diferente para torná-la uma peça única. A guarda da faca eu preparei a partir de uma chapa de alumínio de 3 mm de espessura, medi o comprimento do cabo da faca e curvei no formato que protegesse a mão e não ficasse muito exagerado. Para modelar, eu fiz uso da lixadeira de cinta e uma lima para fazer os últimos acabamentos no formato, manualmente mesmo. Eu usei várias referências legais de espadas rapieiras e sabres bem elegantes. E mesmo sabendo que vai levar muitos anos de experiência para talvez alcançar resultados parecidos ao dessas referências de espadas antigas que eu usei, eu fiquei feliz com o resultado dessa guarda. Eu achei que ficou bom, sendo que foi a primeira guarda desse tipo que eu já fiz. O que também ajudou a fortalecer essa ideia foi que o rolamento não era muito longo para poder fazer a lâmina e a parte interna do cabo em uma única peça. Se eu fizesse isso, que é o famoso estilo Full Tang ou Hidden Tang, que são dois modelos diferentes, a lâmina ficaria muito curta. Então eu tive que improvisar e fazer um alongamento da lâmina para o cabo. Por isso, como podem ver, eu soldei um vergalhão de aço bem reforçado no final da lâmina para poder fixar a guarda e o cabo. Depois, é hora de começar o lixamento da lâmina. Começo a modelagem do fio usando uma esmerilhadeira com discos flap de grão 40 para fazer um desbaste profundo do aço. E finalizo o ajuste do formato do fio na lixadeira de cinta. Como ela tem uma base reta, reduz bastante o risco de erros no lixamento. Finalizado o formato do fio, é hora de fazer a têmpera do aço. Eu costumava fazer toda a finalização do fio da lâmina antes da têmpera. Mas como o calor é muito alto, isso gerava curvatura na lâmina e às vezes quase derretia o fio. Eu quase perdi várias vezes o trabalho todo do formato da faca. Então, aos poucos, cometendo erros, eu fui aprendendo que é bom deixar a finalização do fio para depois da têmpera. Isso reduz bastante o risco de estragar o aço. Então, eu começo a fazer o último desbaste e o lixamento fino da lâmina. Para dar o formato final do fio, eu uso lixas de velcro de grão 60, sempre molhando a lâmina para não aquecer demais e estragar a têmpera. Eu faço esse processo na furadeira de bancada, usando um adaptador de lixa de velcro, que é facilmente encontrado em qualquer material de construção. É um material bem barato, mas que facilita muito esse processo. E para o lixamento e o polimento da lâmina, eu vou afinando as lixas nesse suporte de velcro mesmo, até chegar ao grão 1200. Isso já tira muito os riscos e já deixa o polimento praticamente pronto. Com a lâmina quase pronta, quase finalizada, eu começo a preparar o cabo da faca. Como seria uma lâmina presa por um parafuso ao final do cabo,
eu decidi fazer um cabo com várias peças diferentes de madeiras nobres, todas coladas, formando um belo mosaico. E o resultado ficou realmente muito bonito. Eu selecionei peças de roxinho, peroba, canela preta e algumas partes de resina transparente também. Eu fiz a colagem e depois deixei pelo menos 24 horas secando. Comecei a modelagem da madeira e veja que incrível que ficou essa mistura de cores do cabo. A modelagem da madeira, eu costumo fazer nessa lixadeira angular, que é uma lixadeira muito forte que eu tenho, e recentemente eu fiz um suporte para manter ela presa na mesa, diferente do que vocês estão vendo aí no vídeo. Mas eu costumo colocar o grão de lixa 36 nela e come muito bem a madeira. Torna muito fácil a modelagem da madeira para essas modelagens um pouco mais delicadas, um pouco mais detalhadas, né? E costuma ficar muito bom, costuma ser bem prático de fazer o lixamento na lixadeira angular. Então, se vocês nunca tentaram, pode tentar que funciona. Como todas essas madeiras são madeiras nobres e de alta densidade, elas permitem um ótimo acabamento. Por isso eu fui afinando as lixas até uma gramatura muito fina, que mesmo sem nenhum produto, como um verniz ou cera, vocês podem ver que já dá um brilho muito bonito na madeira. Depois de finalizado o cabo, é hora de fazer o pomo da lâmina, que é aquela parte que vai segurar e prender bem a guarda e o cabo, que fica geralmente no final do cabo. Geralmente nas espadas, essa parte é modelada a partir de uma peça maciça de aço, para ser bem resistente, porque geralmente é usada em combate, né? Então tem que ser uma peça muito forte. Mas eu ainda não tenho a experiência e a prática necessárias para fazer esse tipo de modelagem no aço. Então, como é minha primeira vez fazendo esse tipo de lâmina, esse tipo de detalhe, eu optei por um pomo mais simples e fácil de fazer, feito apenas de madeira maciça mesmo. Para finalizar a faca, eu faço a afiação na pedra, sempre com água, e por último, o polimento com pasta na roda de pano. Também para a finalização do cabo, eu faço o acabamento em verniz marítimo, que dá uma ótima proteção e destaca bem a beleza natural da madeira. E está pronta a nossa faca inspirada em antigos sabres e rapieiras. O cliente gostou muito do resultado, ficou bem feliz com a afiação e o acabamento da lâmina. E assim como ele, espero que vocês também tenham gostado desse projeto. Qualquer dúvida ou sugestão, é só deixar nos comentários. Não esqueçam de curtir e seguir o nosso canal. E obrigado a todos que chegaram até aqui. Nos vemos no nosso próximo projeto.